Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir
aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos. Você é especial. Como você é especial para mim, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus amigos, para a sua esposa e para os seus filhos. Como você é especial. Mas não podemos nos esquecer que o nosso Pai, Ele nos faz especial, para que nós possamos ser especiais para todas essas pessoas. Deus, na grandeza da sua criação, fez exatamente o homem e não teve outra forma igual àquela. Cada um de nós temos a semelhança de Deus, mas não a semelhança do próximo, não o mesmo DNA do próximo, não o mesmo fio de cabelo do próximo. Às vezes a ciência quer comprovar que A mais B, C mais D é igual a isso, mas o nosso Deus, a ciência e a inteligência do nosso Deus, só Ele tem a única forma e forma da nossa vida. Estamos começando mais um programa Falando de Jesus, com a graça e pelo amor de Jesus Cristo, transmitindo para todo o município da Serra, para mais de 45 comunidades, transmitindo o programa exatamente para outra cidade do Espírito Santo. Quero agradecer aos nossos ouvintes do programa Falando de Jesus, lá de Vila Velha, a você de Vitória, a você do município da Serra, a você de Cachoeiro, a você de Aracruz, a você do Rio de Janeiro, aonde você estiver, alcance da nossa voz. Eu quero te agradecer em nome de Jesus, não pela sua audiência de forma alguma, mas quero agradecer que você está em união conosco neste momento. A partir deste momento que você está conectado, tanto pela rádio via cabo, através das rádios agregadas, que são a Rádio Fonte, Cultura, Educadora Talento, a culturaes.com.br, a você das comunidades que estão nas praças públicas, a você que está no seu comércio, a você que está aí no ponto de ônibus, aonde você estiver. Nós exatamente estamos te agradecendo por você estar interligado só num pensamento. E esse pensamento chama Jesus. Esse pensamento chama a palavra de Deus. Este pensamento chama a busca da verdade, a busca da liberdade, a busca da salvação. Este é o nosso propósito, que Deus tem nos estabelecido exatamente desde o mês de junho do ano de 2014. Desde essa data de 9 de junho de 2014, Deus tem colocado esse propósito no nosso coração. Deus tem colocado o propósito no coração das outras rádios interligadas. Deus tem colocado o propósito de você que está acessando o site da rádio, para você estar junto conosco. Junto conosco para não ouvir só louvor, junto conosco não só para você acessar, mas junto conosco em comunhão.
Deus nos pede para nós vivermos em comunhão, independente, eu não sei quem que está nos acessando neste momento, eu não sei quem está na praça neste momento nos ouvindo, eu não sei quem está no comércio, eu não sei quem está interligado. Mas o meu coração diz que através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos em comunhão para o mesmo propósito, para a mesma finalidade, para a palavra de Deus. Não existe coisa melhor do que a palavra de Deus. Nós podemos ter a nossa liberdade de gostar de assistir um futebol, nós podemos ter a nossa liberdade de assistir um programa de TV, nós podemos ter a liberdade de conversar com os amigos, nós temos a liberdade de estar num bar, a liberdade de estar na praça, mas não existe nada neste mundo que vai saciar a sua sede, que vai exatamente dar alegria, que vai te dar realmente aquilo que precisa o seu coração de ser preenchido, que é a palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. Sabemos que o mundo afora pessoas estão vendendo Jesus. Sabemos que o mundo afora as pessoas estão ganhando dinheiro não nas costas de Jesus, que Jesus não precisa disso. Jesus está permitindo que essas pessoas façam isso para se apresentar no juízo final. Mas nós aqui buscamos o compromisso com a palavra de Deus. Não temos cunho político, não temos interesse financeiro, não temos interesse de audiência, não temos interesse de ser o primeiro na terra. Nós queremos ser, sim, mais um para subir para a vida eterna. Já está presente no estúdio da Rede Popular de Rádio o mensageiro desta tarde, ele que estava em missão na Bahia, né? Ele que estava em missão na Bahia, ele que estava fora aqui do Espírito Santo, está retornando hoje com muita alegria para o nosso coração e também, com certeza, Deus tem uma palavra no coração dele para transmitir para mim e para você. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos a todos vocês, uma ótima tarde e noite. 6:03. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os
função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Saúdo a igreja na paz do Senhor e os ouvintes, né, os internautas e todos aqueles que estão ouvindo o alcance dessa voz, né, que é a minha voz, mas vai ser a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. E o Senhor, nessa noite, tem uma palavra para nós, né? Eu, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor deu uma palavra no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso.
saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Neste momento quero fazer uma pequena oração para o Senhor nos abençoar, dar uma palavra revelada para nós aqui nessa tarde. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Pai, te louvo, Senhor, te exalto com essa rica oportunidade, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados ouvintes, nessa noite nos trouxe uma grande responsabilidade, é de falar de Jesus. Sabemos que falar do Mestre não é brincadeira, falar de Jesus não é brincadeira. E nessa noite, o Senhor nos dá aqui essa oportunidade. E aí a revelação da palavra, está aqui no 2 Reis, capítulo 5, que fala de um homem, na época, aleluia, ele era um general do rei da Síria, era um homem que tinha muito valor, era um homem que tinha muito prestígio, era um homem, de frente daquela batalha, era um homem, que dera muita vitória ao seu Senhor. E essa mensagem eu quero trazer para os dias atuais, dias, que nós estamos vivendo, dias atuais, dia que nós estamos vivendo, a qual há muitos homens igual aquele homem da época, a Bíblia aqui está falando. Aquele homem, esse Naamã, a qual a Bíblia refere, ele era um homem, de frente, era um general. E se nós olharmos aqui, ele era diante do seu Senhor, de muito conceito, um homem tido em alta conta pelo rei da Síria, por suas muitas vitórias militares. Ele era herói de guerra. Aqui, se eu não for olhar no original, foi usada uma palavra que significa um homem potente e coragem. Aleluia. Então, o que me chama a atenção, irmão, que este homem, ele tinha uma doença, na época, uma doença que deixava o homem recanteado, a mulher recanteado, que tinha essa doença, ficava longe da família, dormia em quarto separado, porque essa doença era contagiosa, porque era uma lepra. Aqui nós olhamos que esse homem, diante do seu Senhor, tinha muito conceito, porque por ele o Senhor dera muita vitória. Ele era herói de guerra, porém leproso. Era um homem que é herói de guerra. Era um homem que dera muitas vitórias. Era um homem que tinha conceito. Mas no final, porém, ele era leproso. Eu quero trazer para hoje essa mensagem. Se nós for olhar hoje, tem muitos pais de família, muitos jovens, muitas mulheres, que são guerreiros, que são guerreiras, que são ótimos pais de família, têm uma bela profissão, uns são mecânicos, outros são predeiros, outros são os advogados, mas, porém, muitos deles têm uma lepra, e sabemos que lepra significa pecado, então, muitos desses homens, ele tem, uma deficiência, ele tem uma pendência. Muitos deles você pode olhar, esse homem aqui, ele é um ótimo pai de família, ele é um ótimo profissional, mas só que ele é alcoólico, entende o que estou falando? É um homem que, aleluia, que é um herói de família, é um homem que luta pela sua família, é um homem que trabalha em prol da sua família, mas só que ele tem uma dependência, ele é alcoólico. Ele pode ser, eu posso estar falando assim para pessoas dessa forma, aleluia, dessa característica desse homem da época que ele era general, Então, eu aprendo aqui muito, tem muitos assim hoje, vou falar mais um exemplo, alguém pode falar assim, ele é um ótimo mecânico, ele trabalha bem, ele é um ótimo mecânico, mas só que ele tem
uma dependência, ele é um viciado nas drogas, ele tem um vício, né? E por causa disso, essa pessoa, ele é recanteado. Por causa disso, ele mesmo se fica longe, né? Porque a lepra é uma doença que na época levava os doentes, né, para um lugar recanteado. E assim que, aleluia, o dia de hoje o pecado faz. Você pode olhar que o pecado, que o alcoolismo, as drogas, o tráfico, o crime, a prostituição, afasta, aleluia, né, da família, afasta das pessoas, aleluia, porque é isso que o pecado faz, né? Então, hoje o Senhor me deu essa mensagem, aleluia, que mais importante de tudo isso, que na época de Naamã, eles quando levaram cativo uma menina, e essa menina, ela fez uma obra missionária. Essa menina falou, olha, se meu Senhor, né, soubesse que se ele fosse, né, lá em Israel, que lá tinha um profeta, tem um profeta, que ele poderia restaurar a tua lepra. E sabemos que Eliseu na época representava o Deus de Israel. Aleluia, aleluia. Então, o que eu aprendo aqui, se essas pessoas que estão ouvindo a minha voz nessa tarde, você é um pai de família, você é uma mãe de família, você é um jovem, você é um ótimo profissional, mas você tem uma lepra, ou você tem uma pendência, você é dependente, você, né, não consegue largar isto, aleluia, mas te digo uma coisa, Jesus está aqui neste momento, Jesus, ele pode libertar, aleluia, da mesma forma que aquela menina, ela trabalhava, né, ela fez uma obra missionária, ela longe da sua pátria, ela longe da sua casa, ela não largou, né? Ela não parou de fazer a obra do Senhor. E assim nós estamos aqui nessa tarde, com este mesmo propósito, com essa mesma fé, com essa mesma convicção, que o Deus de Israel é o Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite. Que o Deus de Israel é o Deus que nós estamos falando aqui nessa noite. É um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo faz. É um Deus que, aleluia, que ele faz obras grandes. Aleluia, que a um homem é impossível, mas para Deus, aleluia, nada é, aleluia, impossível, que ele pode todas as coisas. Então aqui, estou falando aqui, aleluia, nesse momento, tenho certeza, porque a palavra do Senhor não é em vão. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor não volta vazia. Porque eu tenho certeza que a Bíblia deixa bem claro que antes ela vem e faz o que ela apraz, o que ela quer fazer, né? A semente da palavra do Senhor é uma semente. E neste momento a terra é o teu coração, a terra é o teu coração. Tenho certeza que eu estou falando aqui com homens, com mulheres, né? São pessoas maravilhosas, são pessoas de família, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas, mas porém tem um vício, porém tem uma enfermidade que ele não consegue largar, que ele não consegue parar. Às vezes, por muitas vezes, ele chora, ela chora. Por muitas vezes, ele fala assim, faz até promessa, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. Mas daqui a pouco ele não aguenta. Por quê? Porque há um jugo do adversário na vida dessas pessoas. Aleluia. Então, nesse jugo, aleluia, quem faz, aquele que obedece. Porque o jugo é o seguinte, jugo é alguém obedecendo o seu Senhor. Quando nós temos jugo do Senhor na nossa vida, nós obedecemos o nosso Senhor Jesus. Mas quando um homem tem um jugo do adversário, ele obedece, felizmente, o adversário. Então ele faz coisas às vezes que ele não quer. Ela faz coisas às vezes que não quer. Amanhã ela acorda, ela amanhece pensando, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. É isso que eu quero falar aqui nessa noite. Aleluia, de você mesmo você não consegue. De mim mesmo eu não conseguia largar. Porque, aleluia, eu tinha uma lepra. E lepra não tem cura ao olho humano. A lepra só é curada pelo poder de Deus. A lepra, aleluia, o pecado, ela só é curada pelo poder do Senhor. É por isso que eu leio a Bíblia. E fico maravilhado porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio dizer assim, olha, aleluia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa tarde, estou falando aqui da verdade. Nessa tarde, esse programa fala da verdade. Aleluia. Então nessa tarde, se você está ouvindo, se você quiser conhecer a verdade, eu te apresento a verdade para ti nessa tarde. Eu te apresento a verdade para ti nessa tarde. Eu apresento, quem é a verdade? É Jesus.
Aleluia, ele chegou em Apocalipse, né? Aleluia, 3:20, ele diz, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei, você comigo, eu com você, né? E farei morada, pastagem e uma grande obra ser realizada. Aleluia, é isso que o homem precisa, a mulher precisa, né? Aleluia, é abrir as portas para o Senhor entrar. Esse homem aqui era um homem, aleluia, importante, que estou pregando aqui, era um homem importante, ele ficou, aleluia, assim, ele abriu a porta para o Senhor, que ele foi até a terra de Israel, né? Em busca do profeta. Aí quando chegou lá, ele recebeu a vitória, porque ele acreditou, ele confiou, ele fez o que o profeta o ordenou, ele foi no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, e na última mergulho, a tua lepra foi curada. Aleluia. Glória é dado o nome do Senhor. Aleluia. O que eu quero dizer nessa noite, irmão? Aleluia, que Jesus, ele veio para essa terra, para esse fim. Nós olharmos o livro de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é esse que Deus amou? Que mundo é esse que Deus amou? Aleluia, eu vou explicar. O mundo que Deus amou foi o mundo humano caído, foi o mundo humano na sarjeta, foi o mundo humano escravizado no pecado, foi o mundo humano, aleluia, qual ninguém dá nada por ele, mas Jesus acredita, aleluia, Jesus acredita nessa vida, e foi por causa deste mundo, aleluia, humano, caído, né, escravizado no pecado, que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou o teu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, irmão, Jesus, aleluia, ele fez uma grande obra. Aleluia. Eu lembro bem no livro de Lucas 17, né, fala de 10 leprosos. E esses 10 leprosos se apresentou até Jesus. Senhor, o Senhor pode nos purificar. Senhor, o Senhor pode nos curar. E Jesus deu uma ordenança para aqueles 10 leprosos. Olha, ide pelo caminho e apresentai ao sacerdote. E aqueles 10 leprosos, eles acreditaram na palavra de Jesus. Ele foi pelo caminho. E quando ele foi caminhando pelo caminho, aqueles 10 leprosos, eles foram curados, né? Aí a Bíblia deixa bem claro, foi 10, mas só um que voltou para agradecer o mestre. Só foi um que voltou para dar glória a Jesus bem alto, né? E o Senhor fez uma pergunta: aonde estão os 9? Aleluia, que foram curados. Aleluia, e aleluia, aquele homem ficou maravilhado porque ele voltou para louvar os que é isso que eu quero dizer. Aleluia, muitos são curados, mas aqueles que, aleluia, que faz algo do Senhor são poucos. Aleluia, muitos são libertos, mas que faz algo do Senhor são poucos. Eu tenho certeza, irmãos, que, aleluia, que muitos são curados. Eu tenho certeza, é por isso que há uma dificuldade. Aleluia, eu ligo para um pregador, ligo para uma mulher que prega, fica difícil, né? Até para agendar uma pregação. Por quê? Mas eu entendo, aleluia, que foi 10 que foram curados, mas só um que voltou para fazer, né, dar glória a Deus, dar aleluia, agradecer o mestre pelaquela cura. Aleluia, então nessa tarde eu quero dizer mais uma vez, aleluia, assim como foi Naamã, né? Um homem, aleluia, de frente, de batalha, um bom pai de família, um general de guerra, aleluia, muito se encontra nessa situação. Aleluia, quer dizer uma coisa: acredita no Senhor, acredita na palavra do mestre, acredita na sua palavra, porque o Senhor, ele é fiel, o Senhor, ele é verdadeiro, o Senhor está à busca de pessoas, né, para, aleluia, libertar, para curar, para salvar e colocar de pé para fazer a sua obra. Se nós for olharmos, o livro de Coríntios diz assim, que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábio. Ele escolheu as coisas vil deste mundo para confundir a que são, né? As loucas deste mundo, irmãos. Quem são as pessoas loucas deste mundo? As pessoas hoje estão numa situação difícil. Aleluia, está no vício, outros são alcoólicos. A pessoa assim, essa pessoa aí é uma louca, né? Ninguém dá nada por ele, mas foi para essas pessoas que Jesus morreu, foi para essas pessoas que o Senhor veio a este mundo, né? É por isso que no livro de Isaías 41, versículo 9, diz assim: olha, tu, a quem tomei desde que eu fiz da terra, te chamei dentre os mais excelentes, diz: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Amada, é muito lindo isso, porque o Senhor, quando nos escolheu, irmão, aleluia, nós não valíamos nada. Nós estávamos igual esse homem aqui, leproso, nós tínhamos uma lepra, nós não era doente,
né? Nossa alma era doente, aleluia, mas Ele nos escolheu, não nos rejeitou. Na época que nós estávamos, ninguém nos queria, não servia para nada. Nós só servia, né, das pessoas rir, né, escarnecer de nossas vidas, né, mas só que Ele nos escolheu, Ele não nos rejeitou. É por isso que eu tenho alegria de falar de Jesus, é por isso que eu tenho alegria de falar da palavra do Senhor, porque a libertação é real, né, quando o Senhor Ele liberta o homem de verdade, Ele liberta mesmo e acabou, né, e eu acredito na libertação. Então, homem, pai de família, mãe de família, jovem, né, aleluia, você que é um pai de família, você que luta pela sua família, trabalha pela sua família, esforça pela sua família, mas você tem uma, né, tem uma lepra, tem uma enfermidade que você não consegue largar, eu te apresento Jesus nessa tarde. Eu convido você a vir a uma igreja evangélica perto da sua casa. Eu convido você a vir até aqui mesmo, nesse momento, se estiver ouvindo. A porta se abre aqui, nós fazemos aqui uma oração. Aleluia, Deus faz uma grande obra, irmão, porque é para isso que nós estamos aqui nessa tarde, né? Aleluia, mas o importante, aleluia, que há uma saída para ti. Há uma cura para a tua vida. Há uma cura para a tua alma, aleluia, porque é na alma, irmão, aleluia, que o adversário, ele aprisiona, porque é na alma, porque é na alma que vê os desejos, é na alma que vê as paixões, é na alma que está preso. Então o inimigo, ele consegue aprisionar uma alma. Aí Jesus diz, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e acharei descanso para a vossa alma. Aleluia, glória é dado o nome do Senhor, irmão. Aqui a alma do homem, ele está cansado. A alma da mulher está cansada por causa do quê? Por causa da lepra, por causa dos vícios, por causa do pecado. Aleluia, ele não consegue, mas o Senhor, ele quer libertar a tua alma. O Senhor, ele quer libertar a tua alma. Ele quer quebrar esse jugo, ele quer despedaçar esse jugo do adversário que ele colocou na sua vida. Você não vai morrer dessa forma. Você não nasceu dessa forma. Eu profetizo na sua vida que você não vai morrer no alcoolismo, você não vai morrer nas drogas, você não vai morrer no tráfico, não. Eu acredito que você está ouvindo essa voz. Deus vai tocar no teu coração. O Senhor vai tocar na tua vida. E a partir de hoje você vai ter desejo de buscar o Senhor. Você vai ter desejo de ter um encontro com o Senhor. Você vai ter o desejo de ir até o profeta, né? Aleluia, entregar a vida a Jesus, né? Para ouvir o profeta pregoar a palavra do Senhor. Amados ouvintes da palavra do Senhor, aleluia, glória é dado o nome do Senhor. Eu quero dizer que essa lepra, ele tem colocado muita gente fora da família, né? Essa lepra, ele tem afastado muito jovem da sua casa, ele tem afastado muito jovem do meio da sua família. Quantos jovens que hoje está atrás das grades, que é de família de bem, né? É por causa de uma lepra, é por causa do vício, está longe. O pai hoje tem saudade, a mãe hoje tem saudade. E a lepra conseguiu colocar distante da sua família. Às vezes chega na hora da janta, na hora do almoço, né? Aleluia, aquela pessoa não está ali junto para almoçar, para jantar. Aquilo dói no coração do pai, dói no coração da mãe, sabendo que o pai ou a mãe vai dormir na sua cama, né? E teu filho está lá até das grades, ou até mesmo das ruas, dormindo, né? Mendigando, por causa das drogas, por causa, né, de algumas coisas. É isso que o Senhor está falando aqui nessa noite. Aleluia, glória é dada o nome do Senhor, aleluia, é isso que o Senhor, ele quer fazer na sua vida. Ele quer te libertar dessa lepra, ele quer te purificar dessa lepra, ele quer transformar a tua vida. Você não nasceu para ficar recanteado, você não nasceu para ficar longe da sociedade. O Senhor quer trazer de você de volta à sociedade. É isso que o pecado faz, ele se afasta o homem da sociedade. Ele coloca o homem longe da sociedade. É assim que esse homem vivia na época. Ele vivia longe da sua família. Ele vivia longe, né, do seu trabalho. Ele vivia longe porque essa lepra, ele colocava a pessoa longe, recanteado, até o dia da sua morte. Mas, aleluia, só que esse homem teve encontro com Deus, né? Esse homem teve encontro com o Senhor. Assim como eu tive encontro, aleluia, com Jesus. E Ele me purificou, Ele me libertou, Ele me transformou. Eu posso falar aqui, aleluia, nesse bairro, Taquara 1, Taquara 2, aonde eu passei, já tenho quase 20 anos aqui nesse bairro, aonde, aleluia,
os meus 5 a 10 anos, aleluia, todo mundo via, né, a minha pessoa aqui, embriagada, drogada, às vezes caído no meio da rua, às vezes apanhado em porta de bar, né, mas só que depois que levantei as minhas mãos para Jesus, entreguei a minha vida para Jesus, Ele mudou a minha situação. Nunca mais ninguém me viu mais embriagado, nunca mais ninguém me viu, né, aí brigas em porta de bar, nunca mais ninguém me viu eu ensanguentado, porque algumas vezes aconteceu isso comigo aqui, mas eu falo isso, amigo, eu chamo você, eu convido você, tenha força, tenha coragem, entrega a tua vida a Jesus, vai na igreja evangélica, dá crédito a essa palavra, dá ouvido a essa mensagem, acredita que o Senhor pode mudar a tua história, que mudou a minha vida. Aleluia, se eu for falar aqui, aleluia, quantos livramentos o Senhor tem me dado aqui neste lugar, quanto livramento Ele tem nos dado, quanto livramento Ele tem te dado, homem, quanto livramento Ele tem te dado, mulher, jovem, preste bem atenção, o Senhor Jesus, Ele te ama, aleluia, Ele deseja salvar a tua vida, salvar a tua alma, mudar a tua história, mas é importante você ter coragem, fazer igual fez esse homem aqui, ele ia até o Senhor, ir em busca da sua libertação, em busca da sua vitória, em busca, né, da sua recuperação, em busca da sua libertação. Ele foi distante, irmão, ele pagou o preço, não foi fácil, ele saiu de uma nação até outra nação, aleluia, assim o Senhor Ele quer fazer com você. Às vezes, aleluia, a tua casa, a tua igreja, às vezes é perto, mas para você é longe, né? Porque você mas vai se arrastando. Vai se arrastando, faça igual aquela mulher do fluxo de sangue também, que estava recanteada, estava longe da sociedade, estava longe da sua família, né, por causa da sua doença, do fluxo de sangue, porque era uma mulher impura, era uma mulher, né, impura, era uma mulher que não podia viver no meio da sociedade, estava longe, ela não tinha mais força, ela foi se arrastando, ela foi se arrastando, ela atravessou aquela multidão, aleluia, ela foi empurrando, ela foi caindo, aleluia, mas ela disse, olha, se eu a menos tocar na veste do mestre, eu serei curado, amado. Ela caiu, mas quando ela caiu, ela segurou na ponta do vestido de Jesus, na ponta das vestes dele, com aquela fé intacta, e na mesma hora o Senhor viu que dele saiu virtude, na mesma hora aquela mulher foi curada, o sangue foi ali destancado, aquela recebeu a cura, e Jesus diz assim, olha, alguém me tocou, oh, aleluia, alguém me tocou, e o mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e você diz que alguém me tocou, não, porque alguém tocou em mim com fé. É isso que eu estou falando contigo nessa noite. Tenha fé, acredita, aleluia, deixa o Senhor entrar, deixa Ele mudar a tua vida, a tua história, aleluia. Aquela mulher, ela tocou com fé, aqueles 10 leprosos falou, mestre, o Senhor pode nos purificar, é o que mais Jesus quer, é purificar o homem, é libertar o homem, é transformar o homem, é o que mais que Jesus quer, é dar bênção para o homem, é colocar o homem no meio da sociedade e dizer assim, olha aí, ó, é isso que eu faço, aleluia, aleluia, o Senhor, aleluia, quer abençoar o homem, aonde ele era escravizado, tá entendendo? Aonde ele era humilhado pelo inimigo, aonde que ninguém dava valor a ele, é aí que o Senhor entra, pega esse homem e levanta, no meio da sociedade, aonde dizia ali vai morrer, ali não tem jeito, mas quando o homem abre o coração para ele, deixa o Senhor entrar, ele levanta. Agora, meu irmão, ele passa na rua, alguém olha para ele e fala assim, glória a Deus, aleluia, olha só, que maravilha que Deus fez na vida desse homem, e a Bíblia deixa bem claro, que o nome do Senhor é glorificado pelo ímpio, por causa da libertação de uma alma. É isso que eu fico maravilhado. Quantas pessoas hoje, que está na igreja hoje, que era dependente químico, é dependente do álcool, era traficante, era criminoso, né? E hoje está lá pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Às vezes a sociedade rejeita, mas Jesus não rejeita. A igreja não rejeita. Aleluia. Esse programa aqui, irmão, aleluia, é para o ouvinte ouvir, não é para ninguém ser exaltado, não. É para alguém entender, compreender, é para uma libertação de uma vida, de uma... Isso aqui tem preço, irmão. Isso aqui tem perseguição, isso aqui tem trabalho, isso aqui tem, às vezes, dá agonia, porque tudo que é para o Senhor é difícil, tá entendendo? Mas, irmão, uma alma liberta vale muito. Jesus falou assim, olha, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Às vezes, irmão, aleluia, muita gente não quer, né, aleluia, porque hoje está liberto, recebeu a libertação, e às vezes corre, aleluia, porque está liberto, não precisa mais, né, de libertação, está liberto.
Aleluia, mas só que o Senhor, ele conta com os poucos. E os poucos que tem, não vai dar conta do recado. Os poucos que tem, está sofrendo. Aleluia, nós vamos olhar no livro de Ezequiel, diz que aqueles pouco, aleluia, que tem a marca de Cristo, eles estão respirando. O que é isso, irmão? Eles estão sufocados por causa da obra, por causa da palavra, por causa da chamada, mas eles não largam, aleluia, o arado. Eles não largam, aleluia, a chamada. Eles não largam aquilo, aleluia, que o Senhor colocou na tua mão. Aleluia, tenho certeza, aleluia, que o Senhor, ele deixa bem claro, bem-aventurado, quando ele vier buscar a tua igreja, achar o teu servo assim como trabalhando, falando de Jesus, pregando a palavra do Senhor, né, na obra missionária, na obra do Senhor, anunciando o reino dos céus, né, aleluia, aleluia. Então eu fico alegre, irmão, porque ainda, aleluia, o Senhor tem, e tem mesmo, e ele ainda está à procura de homens, aleluia, de mulheres. Eu costumo falar, há muitos pastores, há muitos presbíteros, há muitos evangelistas, há muitos missionários, que ainda não estão na igreja, está agora no bar. Está no bar. Alguém pode até me escandalizar. Está no bar. Está no beco. Alguns deles estão com alguma arma na cintura. Alguns deles estão presos. São pastores presbíteros. Mas cabe a nós chegar até eles, anunciar Jesus, aleluia, para eles ser libertos. Aleluia, porque, aleluia, eles, aleluia, ainda não são, mas eu já profetizo que vai ser, aleluia, amanhã, aleluia, e esses homens, aleluia, tem uma chamada linda de Deus, tem uma chamada linda do Senhor, porém hoje, ainda não está na igreja, mas está lá fora, e são esses que o Senhor está chamando nessa noite. Chamando para essa obra, chamando para essa chamada, aleluia, te dando coragem, força para você ir em busca da sua vitória, aleluia, glória é dada ao nome de quem diria, irmão. Às vezes eu me olho, aleluia, às vezes assim, né, aleluia, porque, aleluia, o alcoolismo me destruiu, o alcoolismo quase me matou, né, e eu não tinha como. Hoje eu fico dar aula de escola dominical, às vezes hoje eu saio para pregar fora, viajo, aleluia, aquilo, quando eu me dou conta, aquilo que eu era escravizado e hoje eu sou, né, aleluia, eu não sabia que eu ia ter uma chamada do Senhor, eu era um cachaceiro, eu era um piguço, eu era um alcoólico. Olha o que o Senhor fez, hoje, pela misericórdia de Deus, Ele me colocou como presbítero. Então tem muitos presbíteros lá fora que está na sarjeta, que precisa de nós, homem de Deus, mulher de Deus, pregar a palavra do Senhor, aleluia, para libertar essas vidas, tirar das garras de Satanás, tirar, aleluia, do fogo, aleluia, Judas disse, aleluia, arrebatar do fogo. O que é isso, irmão? Aleluia, porque esses vidas estão indo para o inferno, aleluia, e o ganhador diabo, o pregador, né, quando ele ganha uma alma para Jesus, ele tira essa vida do fogo. É isso que o Senhor precisa de nós, é isso que o Senhor precisa do homem, da mulher, para fazer a obra do Senhor na face da terra, aleluia. E se você for olhar bem, este homem, ele adorava outros deuses, mas a partir daí, ele adorou agora o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jeová. Aleluia, nessa tarde, você que ouviu essa mensagem, amigo e amiga, aleluia, você que ouviu essa mensagem, aleluia, dá crédito à palavra do Senhor. Vence, esforça, porque, igual eu falei, muitos têm ótimas profissões, são pai de família, são mãe de família, são filhos de família, mas porém tem uma lepra. Aleluia, às vezes você quer largar essa lepra, quer ser curado de você mesmo, você não consegue. Você não consegue. Você pode largar uma coisa, mas você tem outra. Mas Jesus, quando ele entra com libertação total nas nossas vidas. Amém? Guarde essa palavra, né? Curve aí os teus olhos aí, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração pela tua vida aqui nessa noite. E se você deseja aceitar Jesus, levanta as mãos para o alto, aceita o Senhor agora, aceita Ele agora, e à noite vai numa igreja evangélica, mais perto da sua casa, e chega teu pastor e fala, pastor, eu aceitei Jesus nessa tarde, ouvindo a pregação, né, na rádio, né, e lá o pastor vai te abraçar, e você vai ser um membro dessa igreja em nome de Jesus. Se você quiser, levanta as mãos para o alto
Nós vamos estar orando aqui ao teu favor, ao favor do bairro, ao favor desse ministério aqui, aleluia, a favor de todos que estão ouvindo nessa tarde, amém? Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, meu Senhor, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pai, neste momento presente, meu Pai, o bairro Taquara 1, Taquara 2, todos os bairros a qual está conectado, meu Pai, com essa rádio, Pai, a Serra, Pai, em geral, meu Pai, o Brasil, Senhor, eu presto nas tuas mãos, todos os internautas, aonde tiver, ó Pai, conectado, o Senhor venha abençoar, o Senhor venha libertar, o Senhor venha transformar, Pai, este homem, Pai, esta mulher, não sei, meu Pai, se mais levantou as tuas mãos, Pai, escreve o teu nome no livro da vida, meu Senhor, abençoa, meu Pai, poderosamente, em nome de Jesus, amém, amém. E nessa tarde eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 43 minutos, 18 e 43. Deus, como sempre traz para nós uma palavra para nós refletirmos. Começamos a nossa programação com louvor, Você é especial para mim. E a palavra que Deus trouxe através do mensageiro desta tarde mostra, confirma de que Deus não é homem para enganar, Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para fingir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, para morrer numa cruz, morte de cruz, por mim e por você, para nos curar, nos libertar e nos fazer especial, como fez o mensageiro desta noite. Como ele falou que neste mundo existe o pecado da lepra. E hoje essa lepra está na corrupção, essa lepra está na prostituição, essa lepra está na idolatria, essa lepra está na avareza, essa lepra está na ambição, está no egoísmo, está na falta de amor pelo próximo. Mas você é especial para Deus. E Deus quer lá, como o irmão falou, as pessoas que estão nesse mundo vicioso das drogas, as pessoas que estão nesse mundo vicioso de roubo, de assalto, neste mundo vicioso de coisas que não agradam a Deus. Você é especial para Deus. Da mesma forma que Deus fez e faz com qualquer um mensageiro que aqui vem, ou até mesmo aqui não vem, mas que está nesse mundo afora, pregando a sua palavra, dando testemunho da sua palavra, Deus está tirando você deste mundo de Satanás. De repente você tem uma ótima voz, de repente você tem um ótimo talento, de repente você tem algo tão especial, muito especial, mas como o irmão falou, o pecado da lepra está te impedindo de você ir para a igreja para cantar, te impedindo você ir para a igreja para tocar, impedindo você da igreja de ser até um presbítero, um missionário, um mensageiro da palavra. Quem sabe Deus, através dessa mensagem, através de outras mensagens, está falando com você dia e noite, de segunda a sábado, mandando um recado para você. Quem sabe? Você é especial para Deus. Não pelo que você tem, coisas materiais, mas é pelo seu coração e pela sua vida. Da mesma forma que Deus resgatou várias pessoas desde o início da sua criação, desde a morte de cruz de Jesus, ele vem resgatando e vem deixando os mensageiros
como aqui hoje, outros que vêm passando por aqui, ou através das igrejas evangélicas, vem te buscar, tá mandando um recado. O que você precisa, talvez não é do mundo carnal. Você, para ser feliz, você precisa do mundo espiritual. Esse te faz feliz. Esse te faz vencer. Esse te faz ser especial para Deus. Agora na Serra são 18 horas e 46 minutos, 18 e 46. Quero agradecer a Deus pela vida do mensageiro que estava aí uns meses, né? Um ano, né, irmão? 2 meses. Quantos meses? 2 meses. Estava fora daqui, né? Ele estava fora daqui e assim que fez contato conosco, né? Nós já convidamos ele para trazer essa mensagem. E Deus abençoe a sua casa, sua família, a igreja se congrega, os seus irmãos. E que assim Deus faça através dele, como muitos, que quer testemunhar de Jesus, que fez na sua vida. Então, é só você ficar atento. Fique atento porque você é especial e muito especial. A todos vocês, um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Amanhã, convido você a estar na igreja mais próxima da sua casa, para você estar congregando, para você visitar os irmãos, os amigos, mesmo que você não faça parte de nenhuma dessas que nós conhecemos. Mas se Deus achou, como o irmão falou, vontade, vai. Pode ter certeza que você não vai ser envergonhado, mas Satanás vai passar vergonha porque você resolveu seguir o caminho da salvação. Na Serra 18 e 47, desfazendo a nossa rede. A todos vocês, até segunda-feira, se assim o Senhor permitir, mais uma vez, com o programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Chora no silêncio do seu quarto, entre soluços e gemidos, com o coração amargurado. Alguém se aproxima para do céu lhe ouvir. Ele